Alô, alô a todos, meus meninos, sejam bem-vindos a mais uma live. E hoje, como estava prometido desde há uns dias, hoje temos uma live muito especial. Temos uma live com um convidado. Ele ainda está a preparar as coisas. Está ali a preparar as coisas. É um corredor de bicicleta que pedala, vejam bem, a mais de 200 km hora. Falamos também aí um pouquinho dessa história. Um ex-ciclista profissional que correu no Brasil e na Europa, aqui em Portugal, durante praticamente 5 anos. E hoje vamos estar então à conversa com Evandro Portela. Evandro, boa tarde. Muito obrigado pela presença. Boa Como estás? tarde, salve, salve Nuno, salve, salve ao povo lusitano, os portugueses, pá, minha segunda casa. Que é esse país eu tenho muita gratidão. Muito obrigado, Evandro. Eu desde já agradeço a tua presença e a disponibilidade de todos estes dias que temos falado. Tem sido aqui uma série de conversas muito interessantes. E eu fico desde já muito agradecido pelas várias disponibilidades que tens tido e pelas histórias que me tens contado, tanto do ciclismo brasileiro e do ciclismo português, é verdade. Um brasileiro a contar-me histórias que eu desconheço. O ciclismo português é algo muito, muito interessante. Evandro, muito obrigado desde já. Obrigado, obrigado eu. É muita história, né? Então, eu fui parar aí através do senhor Cássio Paiva Freitas, que foi ganhador da Volta a Portugal de 92, tem muitos títulos aí. Então o Cássio perguntou para mim se eu queria correr em Portugal. Eu mal sabia onde que ficava Portugal. Tinha 19 anos, 19 não havia anos. telefone, não havia internet, não havia nada. De repente, estava alinhado com equipas da Once, Sela Itália, Telecom. Aí eu perguntei para o Cássio: Ô, viado, eu não sabia que ia largar com todos esses cavalos aí. A primeira corrida, volta acho que foi o Grande Prêmio Jornal Notícias. Estava lá a equipe da Once, Lohan Jalabert, Uau, Leandro muitos anos. Panucci, Arminio Dias Zabala, Davi Canada e por aí vai. Cara, eu fiquei assustado, De porque repente, de repente estava ontem eu aqui na estava alta vendo roda. todos esses guys na revista e de repente estavam alinhados comigo. Cara, foi uma coisa muito rápida, muito rápida. Eu não Ah, acreditava. voltando aqui um bocadinho ao início da sua vida e da sua carreira. Eu li e vi por essas internets afora que o Evandro começa muito cedo por mão do seu pai. O seu pai também era atleta, tanto quanto Sim, meu pai foi vi, atleta vi do ou vi. atletismo, depois foi para corrida de bicicleta, depois foi para o triatlo, ele faz triatlo Ironman até hoje. A minha primeira pergunta qual é? Começando tão cedo, qual é que é a idade em que se lembra que havia talento para começar a correr de bicicleta de uma forma mais séria? Olha, hoje as coisas estão muito diferentes, né? Antigamente, aí há 20, 25 anos atrás, existiam as equipes de base, entendeu? Então, o gajo começava desde pequeno a andar de bicicleta e ia evoluindo, o seu corpo ia evoluindo em cima de uma bicicleta. Ele se formava em cima de uma bicicleta, então ele se tornava um grande atleta. Hoje as coisas estão diferentes. Hoje o cara faz o teste, se ele prestar, prestou. Se não prestou, não adianta perder tempo. Sim. Então, essa escola está se perdendo muito a cada dia que passa na Europa, né? São feitos altos testes para ver se o cara presta. Eles não criam um atleta desde os 12, 13 anos, no ciclocross, vai para o ciclismo de estrada, se torna um profissional. Hoje isso aí está acabando a cada dia, né? Hoje existem testes com uma evolução tremenda que já sabe se o cara vai ser ou não vai ser. Está muito mecânico, entendeu? O ciclismo, assim, vem perdendo adeptos que é assim, tá uma Fórmula 1, virou um negócio 100% total. Eu penso que é um pouco também, é transversal a todos os desportos, esta questão mais mecânica de Com abordarem as todos os velocidades. esportes, Penso que né. eh, é um bocadinho transversal. Evandro, eh, falou-me então que começou muito cedo, e o que eu queria saber primeiro era qual é que foi a pessoa que acreditou em si pela primeira vez? Ainda se lembra daquela pessoa que pela primeira vez na sua carreira disse: Evandro, olha que é possível. Que eu acreditei? Que a pessoa que acreditou em si.
Ou seja, alguém que o tenha Ah, puxado para a sim. modalidade mais, de uma forma mais séria. Quando eu fui parar numa equipe em São Paulo, eu moro a 400 quilômetros de São Paulo, estou em Curitiba, Paraná. Então, eu já naquela época eu já estava andando junto com os líderes, era júnior e já estava andando acima dos elites. Claro, não se compara o ciclismo europeu com o ciclismo latino-americano, Brasil, né? Tirando Colômbia, que é uma potência no ciclismo, sempre foi e sempre será, não temos nada a ver com a Colômbia, certo? Então, existia um treinador que se chamava-se José de Carvalho. E o José de Carvalho foi o antigo técnico da Pirelli, né, de São Paulo, dos anos 80 e 70. E quando a Pirelli se instalou no Brasil, o que acontecia? Veio um italiano de fora que era amigo do Fausto Coppi. Uau! E esse gajo, sim, é uma história tremenda. E era amigo do Fausto Coppi, do Gino Bartali, acompanhou o Tour de France, Giro de Itália. E Oh, a Pirelli veio montar uma montadora de pneus em São Paulo. E esse italiano veio de lá para cá e quando chegou aqui, ele viu os portas e falou: eu quero uma equipe de ciclismo aqui. E essa equipe da Pirelli tinha o maior salário do país, maior que a Caloi, maior que o time do vôlei, maior que o futebol, maior que o time de basquete. Se veja, ciclismo, um país que não tem cultura, mas esse italiano transformou na década de 80 o ciclismo brasileiro, onde saiu as melhores motos, melhores chavas. Cássio Paiva, Renan Ferraros, Renato Ferraro, que ganhou uma etapa da Volta a Portugal em 87 pelo Rokita Phillips, Renato Ferraro, Vanderlei Magalhães, Marcos Mazaron ganhou 2 etapas da Volta a em Portugal em 89, sim, 89, sim, sim. saíram tudo da mão desse José de Carvalho, que o Uau! diretor, o dono da equipe, era o italiano que montou a equipe. E esse José de Carvalho era um baita de um técnico, correu em Portugal nos anos 60, nos anos 50, e ele fazia muito ciclista. E ele falou assim para mim na época: se tu largar o Cássio Paiva, que vem aí final do ano, havia uma subida tal da Boiçucanga em São Paulo, uma subida muito dura, de 5 quilômetros. É como se fosse Nossa Senhora da Graça. Sim, sim. Assim, se tu largares o Cássio no meio do caminho, eu vou fazer o Cássio te levar para as terras portuguesas para correr profissional em Portugal. E eu larguei o Cássio no meio do caminho. Tinha 18 anos, 19 anos. Tá É, é, certo que é o muito Cássio novilho. correu no Boa Vista, já estava a fazer festa, já estava em fim de temporada, já havia 30 dias parado. Aí ele pegou eu estava andando todos os dias, fazia uma base de 1.000 por semana, 800 por semana, ele pegou, Uau! estava voando. E o Cássio, 30 dias parado, com a perna peluda. É de aproveitar, é de aproveitar. Eu aproveitei, mas eu vi tudo isso aí, eu percebia, né? Tá parado. Aí É muito de fizemos aproveitar. amizade, o Cássio era bem visto em Portugal e Sim, acabou dando certo. O Carlos Pereira O Cássio foi uma figura aqui. foi uma figura que eu devo muito a ele, né? Eu falo assim, o Cássio foi meu padrinho, né? Ele que me abriu as portas em Portugal. Não tem o que falar. Então, e o Carlos Pereira, né, na época já havia uma globalização entre as equipes em Portugal, já havia muitas equipes, muitos estrangeiros, e era uma equipe nova, que era o Barbot, Prestige, Gondomar Prestige Barbot, início da equipe, né, em 97, a equipe nasceu em 96, e daí em 97 eles chamaram eu como estrangeiro e acabei indo para a equipe, né. Ah, vem aqui Em na aventura. 98 o Gondomar passou profissional em 98, né. Bem, muito bem. Olha, está aí no chat o meu amigo de Gondomar de que eu lhe falei há uns dias. Ele está aí. Já agora vamos ao chat. Já agora agradecer à malta toda que está aqui. A minha malta do costume. Eles não me defraudam nunca. Um abraço, Les Knight. Um abraço, André Rosa. O Carlos Manager é o tal gondomarense que eu te falava, Evandro. Gondomarense. Boa tarde, amantes dos homens dos calções, em que se nota um enxumaço. RD, boa Gondomar, tarde. eu lembro muito do Gondomar dos restaurantes Três Gêmeos. Todos os ciclistas almoçavam lá. Ele vai falar e vai já responder de certeza. O Rosa, um restaurante abraço. Três Gêmeos, o Vitor Oliveira, que era o tesoureiro do time do Boa Vista. Eu era vizinho dele. Gostava Uau. muito de ciclismo. Só para terminar, Bessa, boa tarde. O Bessa é também um corredor de ciclismo, uma esperança, um rapaz bem novinho. É um dos nossos praticantes da modalidade aqui da comunidade.
Boas tardes, Cagão. Agradecer ao 404 sentimentos pelo follow ao canal. Muito obrigado pelo follow. Y Muito el Dani de obrigado também. España, que tenemos un español aquí todos los días para mirar el directo. Muchas Ah, gracias, Dani. um amigo Bem-vindo. espanhol de Um, Bolívia também. Evandro, eu vou ainda voltar um bocadinho atrás da tua fase portuguesa do Gondomar Barbu. Porque uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu fui perceber quem era o Evandro foi a Caloi, também uma das grandes equipas brasileiras e que correu muito aqui na Europa Eu naqueles corri anos. no time da Caloi muito Como é, tempo, velho. como é que No time da aconteceu Caloi. essa ida para a Caloi? E não entendi, não, repita a pergunta Como é do que time da Caloi. aconteceu? Como é que surgiu a oportunidade para ingressares na Caloi, para ir para a Caloi? Olha, eu tive um acidente em 98 e eu já era cotado para ir para a Caloi em 97, mas o contrato do time português era melhor e havia mais oportunidade de correr com os melhores do mundo, onde eu tive, né? E, e aí acabei em 98, era para mim regressar à equipe do Gondomar, acabei não indo porque eu quebrei a perna. Tive um acidente aqui com um carro, quebrei a perna. Aí o Carlos Pereira falou: Ó, tu ficas esse ano aí e volta no ano seguinte. Daí em 99, voltei para a equipe do Barbeau Torrier em 99 para lá. Ok. Já para a fase do Tourguier. Eu E lembro dessa tive 2 fase. anos na equipe da Caloi, né? Em 96 e 98. Essa é talvez, falando aqui um pouquinho de mim, era talvez a equipa brasileira que eu melhor conhecia. Não tanto a história da Pirelli, que já percebi que foi a maior de sempre, O mas melhor de era, sempre. Você veja a era equipe da Caloi, vamos falar em termos de Caloi. Até 1999 e 2000 era a maior fábrica de bicicleta do mundo. sim. Tanto que Lance Armstrong ganhou a etapa de Tour de France com bicicleta Caloi. Entendeu? A equipe da Lotto Caloi, quem bancou a equipe da Lotto do Caloi em 1994 foi o Bruno Caloi, que era o dono da Império da Caloi. A Lotto Pelizol, que é hoje, era a Lotto Caloi na época, o Andrei Timil ganhou a etapa da Copa do Mundo, e chegou na altura do campeonato, na metade da época, faltou dinheiro, não sei o que aconteceu na Bélgica, e quem bancou o resto da temporada foi o seu Bruno Caloi, do próprio bolso, que bancou a equipe profissional até o final da temporada. Eu Oh, lembro muito bem. Aí, em tempos. 95 virou o Motorola Caloi, né? Lance Armstrong, Sim. George Hincap, Álvaro Merrier, toda aquela malta lá. Então a Caloi, sim, tem um nome muito grande. Eles tiveram pelo menos uns 6 anos, 6 a 7 anos, parceria com o Ed Merckx. O Ed Merckx fabricava o quadro Hum? e levava o nome Caloi, porque a Caloi tinha uma fábrica na Bélgica, no Chile, no Uruguai, nos Estados Unidos, e a central ficava no Oh, Brasil. ainda maior do que eu perspectivava. Ainda muito É, maior, ainda maior. você tem uma ideia, quem andava na cola, na botas do seu Bruno Caloi, que era o dono do Império, era o Ed Merck. O Ed Merck andava na bota do seu Bruno Caloi, porque o seu Bruno Caloi tinha muito dinheiro para patrocinar a equipe. Era muito dinheiro. Ok, ok. Isso acabou com o tempo, veio a globalização, a era do computador, aquilo entrou em falência, a empresa, hoje é de um grupo norte-americano que é Cannondale Caloi. Canondale, sim, sim. Mas já não é a mesma coisa que era o Império, que era os anos 90, né? Já não era a mesma coisa. Eu sou sincero, falando do ciclismo do lado do oceano, a Caloi para mim era a minha grande referência. Talvez por ter corrido também muito em Portugal, Correram seja muito em Portugal, muito, correram muito muito em mesmo. Sim, sim. Portugal, correram em Itália, correram em França, e eles foram também com a seleção brasileira na época do Tour da Paz, né? Na época da Guerra Fria, na Outros volta tempos. da queda do Muro de Berlim. Então eles corriam muito. Cara, a Caloi era uma equipe que ficava 6 meses na Europa. Ou seja, fazia a época europeia. A europeia ficavam 6 meses na Europa, eles só voltavam 6 meses para cá depois. Então, havia um presidente muito bom que se chamava Fernando Nabuco. Esse gajo gostava muito de ciclismo
e colocava os atletas na casa dele, na Suíça, para fazer estágio. E uma coisa boa também, ele é um empresário. Ele era presidente da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Então, havia muito dinheiro. Havia muito dinheiro, havia muito amor envolvido pelas bicicletas, e ele ali formou muitos atletas de primeira linha naquela época. Muitos atletas. Evandro, quais é que eram, na altura, e se calhar ainda hoje, as grandes diferenças entre o ciclismo do Brasil e o ciclismo de Portugal? Com o que é que o Evandro se deparou, principalmente quando vem para Portugal, em termos de diferenças que era o ciclismo brasileiro para aquilo que era o ciclismo português, em termos de exigências materiais, A enfim, cultura no seu todo? é uma cultura totalmente diferente, né? Então eu sou muito grato a Portugal. O que eu aprendi aí foi a minha melhor passagem da minha vida. Ainda se der tudo der certo, o ano que vem vou à altura da volta a Portugal visitar todos os amigos aí que correram comigo. Cá te espero. Vou chegar aí no aeroporto de Sacarneiro de bicicleta, como eu cheguei, reviver tudo isso aí, porque é um país nosso aqui, não tem cultura, aqui só se fala em futebol. Então, é assim, para mim, eu não fui nenhum corredor assim que ganhou etapas de volta a Portugal, volta ao Algarve, mas corri com todas as equipes, tive ver de perto todos essas javas que andavam aí na época, a equipe da Maia, Paulo Ferreira, Quintino Rodrigues, Joaquim Gomes, Delmino e tantos outros, Orlando Rodrigues e por aí vai. Então é uma gratificação muito grande porque eu saí num país que não se fala em bicicleta, um país totalmente sem cultura, e estamos hoje também totalmente sem cultura. Por mais que 99% o domínio aqui é o mountain bike, hoje temos duas etapas da Copa do Mundo de mountain bike aqui, mas a cultura é muito fraca. Temos o Avancini, o Henrique Avancini, que é bicampeão do mundo no mountain bike, é brasileiro, corre pela Caloi Cannondale, né? Mas é uma outro patamar de atleta, outra questão financeira, outros tempos. Então, assim, o ciclismo está longe nosso de formar assim uma equipe profissional aí a nível Tour de France e Volta à Espanha, ou vamos falar de Volta a Portugal, que é muito dura. É incrível como um país tão grande, não é? Com Grande. tanta gente, não é? Com espaço para todos os gostos, para todas. Não falando só do desporto, para tudo que são gostos pessoais, vertentes do desporto. eh, eh, Isto acontece no ciclismo, portanto, pela minha percepção, Evandro, Isso aqui do seu tempo de atleta para hoje é nada uma mudou, não é? merda que eu mudou. E assim, cada ano que passa é um país assim, corrupto. Então não tem incentivo para ciclismo, não tem patrocínio, aqui não há nada, entendeu? É bem diferente das corridas em Portugal, que chega ao final da temporada, em outubro, novembro, o atleta já assinou o contrato, seus ônibus, autocaravane, carros de apoio, todos carros plotados e toda aquele visual bonito da equipe, bicicletas iguais. Isto aqui no Brasil não existe. Isso não existe. Aqui é cada um por si. Isso aqui é uma merda, cara. Entendeu? Isso me revolta com um país tão grande e rico. Isso me revolta. Voltando um pouquinho atrás, outro dia estava aqui nosso amigo Paulo Couto, que é um dos conselheiros da Federação Portuguesa, né, aí da Associação do Ciclismo da União Europeia. Ele esteve aqui na minha cidade e andou a fazer caminhadas na cidade e deu de frente com um shopping center aqui. Ele falou, ele ficou, se passou, ele falou, Portela, em Portugal não é um shopping center com um padrão desse aqui. Nem o Norte Shopping no Porto não chega aos pés desse aqui. Falei, pra você ver, cara, que nós estamos num país de merda, que não se fala em bicicleta, não temos cultura, é um país tão rico e, ao mesmo tempo, egoísta por seus próprios atletas. Essa é a É verdade. complicado. Evandro, tenho aqui uma pergunta do Bessinha, do nosso Bessa delas. E ele pergunta-lhe: teve alguma dificuldade na transição de vir do Brasil para Portugal? Demorou a engajar? A distância de casa afetou em algo no começo? Os primeiros meses, três meses, né, a gente sofria muito, mas no quarto mês nem lembrava do Brasil mais. Na época nem lembrava mais. Eu criei outros amigos, outro país, e eu queria ficar aí. Não havia hipótese. Estava bem aqui desde o primeiro dia, praticamente, né?
Estava bem, e hoje quero mais ir aí mesmo. Eu quero mais estar em Portugal. Cá os pés. Eu agora vou fazer questão de me cruzar À consigo. à beira do Rio Douro, ver aquelas gôndolas, aquele turismo, aquele é a coisa mais linda do mundo. E o Evandro esteve essencialmente no norte, certo? Mesmo a viver. Estive estive no norte, por ali três temporadas no norte, eu morava ali em Gondomar, né, à beira da estrada Dom Miguel, toda a gente conhece, toda a gente que mora no Porto, a estrada Dom Miguel não mudou até hoje, que é Juvim, perto de Valongo, né, do lado de Juvim. Daí, em 2000, quando eu fui para o Cantanhede Marquês de Marialva, que está aqui, né, tem uma foto aqui, ó, Já onde vamos falar correu o delas. Gamito, Paulo Ferreira, tudo aquela tudo aqueles caras. A camisa era muito bonita, né, era um parreiral de vinha, a bairrada Masquê Marialva, né. Antigamente, nos anos 80, ali era Orima Cantanhede, Uhum. né, onde correu o pai do Sérgio Paulinho, grande ciclista Sérgio Paulinho. Esse cara andava, pai, puta que pariu. E foi assim, depois morei em Cantanhede, que ficava ali não me lembro o nome da cidade, tinha as faculdades ali, ficava 30 quilômetros da faculdade Coimbra? ali. Coimbra, com certeza. Isso, Coimbra. Ia a Coimbra quase todos os dias. Praia de Tocha, Praia de Mira, andava sempre ali naquela zona ali, então foi uma foi um muito bom tempo, foi Evandro, muito legal. agora vamos falar mesmo das suas corridas, ou seja, o que é que mais o que é que mais gozo lhe deu correr em Portugal e na Europa, caso nas duas vertentes, e quais são aquelas provas que considera, na sua visão, as que teve maior sucesso? Olha, eram provas duras, né? Tirando a volta a Portugal, a temida volta a Portugal, o JN é uma das provas mais duras que tem por aí no mundo. Pegava asfalto estragado, asfalto tudo fodido. Aquilo ali, o JN Gran Prêmio Jornal Notícias, né? Toda a gente falava na gíria JN. Quem terminava o JN terminava a volta a Portugal. Pega chuva, pega frio, pega paralelo, pega asfalto ruim, alcatrão mal e por aí vai. Hoje a Serra da Estrela tá leve. Nos tempos em que as estradas em Portugal não eram como são Ah, hoje. pois Não, 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 é. não. Ai, galinha atravessando, cachorro atravessando, asfalto, buracos e por aí vai. Não, não. Quem viu aí a Nossa da Graça viu. Hoje está outra coisa. Voltando aqui aos comentários, Foi. o Carlos fala na capital do mundo, eu calculo que seja Gondomar, não é a sua Gondomar, e diz que com toda a certeza que o viu a si, Evandro, muitas vezes a treinar por lá. O Carlos, que também é um aficionado de ciclismo, é um grande amigo meu, e, pronto, e é lá da terra, é mesmo lá da terra. Entretanto, também vos quero dizer, malta do chat, que estão aí as redes sociais do Evandro, o Instagram e o YouTube. Deem lá um saltinho, há lá muita informação. No Instagram, quase diário ou mesmo diário. E depois as aventuras da bicicleta estão mais do lado do YouTube. Portanto, deem lá um saltinho, não se Estamos vão vivos. arrepender. Estamos vivos com o ciclismo português, acompanhamos o ciclismo português, até mais que os próprios portugueses. Modesta parte, mas a gente gosta Eu, e estamos sur- sempre a andar e eu por aí vai. surpreendi-me muito consigo, tanto pelo conhecimento como pelo gosto. E, obviamente, conversando um pouco, percebe-se que o Evandro acompanha o fenómeno cá, como pouca gente de cá. E foi das maiores, foi das coisas que mais me surpreendeu, foi isso. Foi o conhecimento tanto do seu tempo, que é mais normal, não é? Mas também do ciclismo atual, dos corredores atuais, do que é que se passa cá no momento. Portanto, prova com certeza que não perdeu o gostinho de acompanhar o que se passa deste lado, e é importante, acho que é importante para nós. É importante, sim, claro. Uh, Cara, o ciclismo português, falta assim um bocado assim de levantar mais os patrocinadores, valorizar mais os ciclistas. Hoje Portugal está com falta de ciclistas, entendeu? Os ordenados são muito pequenos. Eu, quando corria amador e no Gondomar, eu ganhava US$ 2.000 mês. Pois é.
entendeu? Hoje os ordenados hoje tem material para todo lado, Specialized, Trek. Eu cheguei numa época em Portugal que só haviam bicicletas portuguesas, Mazil, Sirla, Iba, Valdemiro, só haviam 4 marcas de bicicleta em Portugal, não havia outro material, entendeu? E, cara, hoje tem material para todo lado e falta material humano. Não só como Portugal, como o Brasil também, nem se fala. Brasil não existe ciclismo de estrada. Tem uma equipe, é o CI America Tour, mas está engatinhando nos passos muito pequenos para chegar a um nível que é o ciclismo europeu. E por aí vai. Evandro, quero que me fales agora, eu acho que é um orgulho para ti, fales de duas provas que fizeste fora de Portugal, que foi o Tour de Le Parisien, que já não se faz, e a volta a Madrid. Penso que hoje deverá ser com certeza o equivalente à volta à comunidade de Madrid. Essas provas eu sei que decorreram bem, já falámos sobre isso em privado, Tem até uma foto gostava que aqui, ó. falasses sobre isso, gostava que falasses sobre isso. Esse aqui é uma etapa de montanha que eu ganhei. Tá aqui escrita Sierra Nevada 97, de volta a Madrid, na volta de Madrid 97, né? E o segundo gajo que estava perseguindo, eu tinha um líder, um russo líder, que é da Lokopenks, Vladimir Borisov. Esse cara foi campeão do mundo júnior, né? E na época ele foi largar a volta de Madrid. E terceiro colocado, um russo que correu na Banesto, o Vladimir Karapets. Né? Carpet, Muita sim, gente lembra. O cara lembro-me teve pelo perfeitamente do menos uns Carpet, quatro sim, anos sim, na sim. Banesto, depois Movistar. Sim. Né? Os últimos primeiros anos de Movistar, Vladimir Karapets, esse cara, ele corria no time de São Petersburgo, da Rússia. E esse time russo, ele ficava 8 meses fora de casa. Eles vinham com uma ômega suprema de lá de cima até as terras ali, Portugal, Espanha, com uma ômega suprema e punham todos dentro da carrinha, uma autocaravana e era o que tinha. Era São Petersburgo Lokopenks, era praticamente uma seleção russa. Dali saiu muitos atletas fortes. Muitos. Fora do tempo do autocarro, não havia autocarro para ninguém na altura. Autocaravana, era Quem isso tinha que se usava. autocarro era só gordura, eram os milionários. Ora, o Bessa diz-me aqui nos comentários que a volta a Madrid ainda se faz e é de formação agora. Neste momento é uma Isso, volta de de formação. formação. E o Carrão Ali, diz-me que acha incrível que o Evandro tem todas as fotos das suas conquistas. E eu tanto, tem. tanto quanto sei, sim, Eu sim, sim. tenho foto assim porque a gente sai num país que, cara, não tem nada relacionado à bicicleta, a ciclismo profissional. Então, tudo que a gente vê na Europa, a gente pega, dá o máximo, porque é uma oportunidade só. Não há outra oportunidade. Verdade. Não há outra oportunidade. E eu lembro até hoje, em 99, estávamos uma corrida, era nível 1.1 da CI, com uma pontuação da Volta ao Algarve, era GP Portugal Telecom. Hum? Hoje já não Aquilo existe, mas sim, eu lembro-me bem dessa prova. Era um Tour de France puro, um campeonato do mundo puro. Todas as equipes, todas as equipes presentes, italianas, espanholas, russa, portuguesa, todas as equipes. Estávamos a falar da Volta a Madrid, do Vladislav Borisov, que era campeão do mundo júnior, e eu larguei o cara, coloquei 1 minuto e meio na montanha nele, o pessoal pensava que eu era colombiano, porque pesava 55 quilos. Ah, sim, o Evandro era muito Venga, magro. venga, venga, colombiano, venga, venga, colombiano. Porque a Colômbia, as equipes muito famosas, que é dos trepadores, os escaladores, né? Café de Colômbia, Manzana Postolón, Rayal com Keme Costa Blanca, as famosas equipes escaladoras. Então, a sociedade conhecia mais e pensava que eu era colombiano, né? Uau. Que os colombianos são os maiores escaladores do mundo até hoje, né? Sim, até hoje, sim. Até hoje. Eu estou a ouvir-me de volta. Estranho. Ouvir-me duas vezes. O Evandro não tem o computador com som, não? Não, tá sem som. Mas estou a ver aqui, a live está aberta aqui. É, sim, sim, está aberta. Eu é que me estou a ouvir duas vezes.
Estou a ouvir quando falo e estou a Olá, ouvir de cadê? retorno. Eu tenho um gajo falando ali, tá sem som, Evandro. Não, agora tem som, né? Ah, já tem, já tem, já tem. Já Mas tem, sou já eu, tem, o já tem. Já problema tem, sou né? eu. O problema sou eu. What? É que eu ouvi duas. Ok, agora já não estou. Vocês conseguem me ouvir assim? Conseguem me Este ouvir tom. então? É assim, vocês É, estão a ouvir. acho que estão a ouvir. Não sei se. Não sei Evandro, se. você tem Evandro, o som você tem do seu telemóvel muito o seu alto. telemóvel muito alto. O Mais som ou do menos. celular. Eu escuto, você baixa, mas eu escuto. Tente baixar um pouquinho. Tente baixar um pouquinho. Porque eu estou-me a ouvir de Porque retorno, eu eu estou-me a penso que é ouvir o de seu retorno, eu penso microfone que que me é o está a seu apanhar. microfone que me está a apanhar. E agora? Agora deixe ver. Agora, deixa eu ver. Mesmo assim está-se a apanhar de retorno. Está-se a apanhar. Estranho. Estranho. Bom, ok, vamos Bom, ok, continuar. vamos Penso- continuar. vai ter que continuar Vai assim. ter que continuar assim. Durante a sua carreira, Evandro, Durante a sua pensou carreira, alguma vez Evandro, em desistir? pensou alguma vez em desistir? Se eu pensei em desistir? Sim. Sim. Ah, tem horas que a gente pensa em desistir, né? Tem horas que é muito difícil, né? Chega uma altura que não só o ciclismo português, né? Eu acredito que o ciclismo está mais limpo hoje, né? Mas eu não sou nenhum santo, mas havia muito material ilícito no pelotão nessa época. Muito material ilícito. Tanto que muitos vão lembrar, né, do caso Festina, 1998. Quem não se lembra? É o caso Festina, pois é. E eu vou te contar que tive presente e vi tudo em camarote. É uma altura da volta ao Algarve e a equipe da Festina não apareceu, mas quem apareceu lá na altura da volta ao Algarve como fotógrafo, Joel Chavirron, William Voet, a paisana, os seus carros da equipe e vinham abastecer todos em Portugal, de Portugal passava as fronteiras. Pois é. Ok, ok. Ok. E o Joel Chavirron era um dos donos da Karnak, aquelas sapatilhas, os sapatos Karnak. E eu lembro que eu e o Cássio ganhamos 2 pares de sapato, levou nós para jantar, né? Ele me deu uma camisa festina e um cartãozinho, tá guardado até hoje. A camisa eu não sei onde que tá, né? Mas faz 25 anos atrás. E o Joel Chavirron era um dos diretor, dono da equipe. Ele era um dos donos do relógio Festina, onde corria Richard Virenque, Alex Sully, por aí vai. E vinham abastecer a equipe dele, fora as equipes francesas, ali em Portugal. Portugal se encontrava tudo. Entendeu? É uma realidade, não estou aqui para falar mentira. Entendeu? E eu vi tudo em camarote, mal sabia o que era, mas eu vi esse gás de camarote. Eles chegavam em Portugal com camisolas brancas, com chapéu, óculos escuros, mas eram os verdadeiros donos da festina, abasteciam todos ali os medicamentos e levava para as altas para as fronteiras, os outros países. É verdade, é verdade. Álvaro Pino. Álvaro Pino também abasteceu muito o mercado europeu com isso aí. Falam até hoje. Quem vê as corridas antigas sabe quem é Álvaro Pino. Pois é, mas são coisas, essa é a cultura do ciclismo, essa cultura, vamos ser realistas, essa cultura nunca vai acabar. São para poucos, né? E é lamentável o que aconteceu com a equipe do Porto aí um tempo atrás, que correu comigo o Nuno Ribeiro, o próprio W52, o Quintanilha, né, que patrocinou há muito tempo o ciclismo português, ninguém pode falar mal do Quintanilha, sempre teve a patrocinar. É lamentável o que aconteceu com ele, com tantas equipes que aconteceu naquela Operação Porto 2006, que é a equipe do Maia, e várias equipes. A equipe do Maia chegou a acabar em 2006, com o Manuel Zeferino era dono da equipe, entendeu? Então, era uma coisa muito triste que aconteceu, né? Mas, graças a Deus, hoje o ciclismo está mais limpo, mas vamos ser realistas. O controle antidopagem é só para alguns, não são para todos. Existe um jogo, certo? Você veja, da onde que aquela equipe Emirates vai cair algum corredor no controle. Não é hipótese controle. Esses caras estão anos-luz na frente, esses caras compram o sistema inteiro. Não estou a acusar ninguém que toma, não toma medicamento, mas esses caras não têm. Os caras têm muito dinheiro.
eles não têm pretensão nenhuma e nem se passam pela cabeça dele que algum ciclista daquela equipe, o AE Emirates, caiam no controle. Isso não vai existir nunca. Outros tempos, entendeu? Outros tempos. Sim. São equipes multimilionárias. É um tema complicado. É um tema muito complicado. Complicado, é mais fácil uma equipe do Tavira, uma equipe não sei do quê, uma equipe brasileira cair 2, 3 gajos no controle do que uma equipe da UAE. A UAE está na vitrine do mundo. Claro. Nunca vai poder cair um corredor da UAE. Nunca, isso não é hipótese. É, Nunca co- vai ser é- é- apanhado no controle. É é um muito tema difícil. muito complicado. Complicado. Mas vamos lá, o ciclismo é bonito, É, faz sim. parte, sempre foi assim, sempre vai ter essas merdas de controle antidoping e não sei o quê, para lá e para cá. Isso sempre fez parte, não há nenhuma novidade. O patrocinador é o seguinte, ele não quer ver o gajo correr 5 quilômetros, ele quer ver a etapa de 200 e quer ver o gajo chegar de joelhos na montanha. O patrocinador Certo. patrocina o evento, o ciclismo, para isso, não para corrida para veganos, corrida para homens. E é isso. É mesmo, completamente. Ah, mas o Evandro, Lance Armstrong 7 Tour. Ah, pois é, Lance Armstrong 7 Tour foi o melhor de todos os tempos. Ah, vai lá, como que ele comeu e ganha 7 Tour. Tá para nascer o cara. não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Evandro, chegou aquela hora das fotos. Tenho aqui umas fotozinhas para Evandro comentar. E aqui eu tenho algumas fotos aqui, ó. Tem essa aqui do Tour de l'Est Parisien em 97. Caiu um temporal na época. E aí pesava 55 quilos, foi um primeiro na geral. Né? Aí tinha a equipe do. Essa aqui tem uma história também do Eugenio Berzin, Francesco Frattini, Alessandra Specialatti, antiga equipe da Gives Bala, os italianos da Gives Bala, depois virou Batik Del Monte, foram correram JN, Sport Notícias e Volta Alentejo. Eles gajos ficaram 30 dias em Portugal. Olha o nível de competição que era Portugal. Ah, pois é. Eles não vinham só para Volta ao Algarve, eles corriam Volta ao Minho, Volta à Feira, Grande Prêmio Gondomar. Cara, aquilo o pelotão andava 70 por hora. Não era aí que se veja aí a Volta Alentejo, não sei o quê, só equipes nacionais que a gente tem visto agora nos últimos tempos. Não, vinha a França, vinha a Bélgica, vinha os italianos, vinha a Espanha. A Once morava em Portugal, a equipe da Once no Manolo Sanches. A equipe da Once dava todos os prêmios, estava em Portugal. Tinha outro nível de atletas, outro nível de competição. Pois é. Tem Eu me aqui li- também a camisa de líder geral, né? Essa da Volta do Leste, ciclistilha e tudo leste parisiano. Olha lá. Se eu consigo por aqui. Olha lá. Essa camisa de líder que eu ganhei na época, né? Tem aqui um troféu também, o troféu mais bonito que eu tenho. Olha lá. Tem uma taça. Isso eu guardo de recordação, porque foi uma oportunidade única, né, que uma equipe portuguesa de sair fora do país, correr com os estrangeiros, né, equipe belga, equipe holandesa, equipe da Telecom, na época havia equipes da Telecom, Kelme, Banespa, equipe amadoras, né, isso foi uma corrida de amadores em 97, né. Depois a gente subiu para o primeiro escalão em 99, né, primeiro, em 99 passamos a profissionais, que é o primeiro escalão, né. Aí é aquele mundo, né? Sem capacete, o óculos escuro, sem luvas. Profissional era profissional, né? Outros tempos. Agora tu tá sem volume agora. Não tô escuta. Agora sim, desculpa. O que eu te queria dizer era se o ciclismo te deu mais ou te tirou mais. Ah, me deu mais.
Olha, eu ando de bicicleta até hoje, eu não sou nenhum milionário, não sou um cara rico, mas olha, os amigos que eu fiz e faço, os países que eu viajei com pouca ou muita grana, o que eu tenho para agradecer é a bicicleta. Eu não tenho nada a reclamar da bicicleta, que tudo que eu faço, tudo aconteceu por causa da bicicleta. Então, você veja, nós temos aqui um projeto que vai acontecer 15 de outubro desse ano, Já lá vou. rumo aos 300, é um número, 300 por hora, mas a gente quer chegar aí, modestamente, a 220, né? 220 por hora em deserto de sal, né? É o recorde batido. Então, é uma coisa bem legal, né? Isso foi em 2017, né? E tá aí, cara, tá para acontecer. Faz 5 anos que eu luto sozinho atrás de patrocinadores. Somos reconhecidos pela própria FIA, pelo próprio Guinness World Record. Entrei para o Guinness em 2017, em novembro, entrei para o Guinness, que eu tenho a maior velocidade do mundo, no vácuo, né? Muito na Europa, eles chamam de slipstream, aquelas provas de velódromo que a bicicleta corre atrás da moto com aquelas engrenagens grandes. E resolvi fazer em estrada, né? Que chama-se a corrida, os norte-americanos chama-se Speedland Racing, né? Velocidade terrestre, né? Numa reta só. Então temos um recorde do mundo, né? Em rodovia pública em cima de uma bicicleta padrão normal. Como é que surgiu esta ideia de tentar bater recordes de velocidade? Como é que isto surgiu na tua vida? Surgiu porque a gente entende um pouco de física, a gente entende um pouco do mecanismo como funciona a bicicleta, e a bicicleta é o seguinte: quanto maior a engrenagem na frente e menor atrás, mais a bicicleta anda, certo? Certo? E aí resolvi aumentar a engrenagem e, cara, vamos na cola de algum carro para ver quantos por hora dá. 120 todo mundo pega no mundo inteiro, 120 por hora, 100 por hora. Aí, em 2014, chegamos a 145 por hora numa bicicleta normal, de estrada normal, de 10 velocidade. Aquilo foi uma loucura. E aí comecei a trabalhar em cima disso e estamos aí nas casas dos 202 por hora e eu estou para bater meu próprio recorde, né? Não é nenhuma validação pessoal via internet, alguma coisa, eu quero bater. É assim, desafiando a lei da física. Eu vou provar para o mundo que uma bicicleta aro 26 passa da barreira dos 200 quilômetros por hora com um rarefeito. É uma coisa imaginável. É isso aí, uma dupla engrenagem, né, como está mostrando na tela aí, né? Esse tipo de sistema de engrenagem já é usado há mais de 80 anos. Muitos recordistas já usaram esse tipo de engrenagem. É, como é que é isso aí mesmo? É, me foge o nome. A transmissão da esquerda transmite para a direita, é redutor de velocidade. Uma bicicleta com redutor de velocidade para mais velocidade. Ok. A da esquerda transmite para a direita, que é uma engrenagem grande, transmite para o pinhão pequeno, e dependendo do número de pinhões e da roda, dá aí cerca de 49 a 50 metros por pedalada. Praticamente dá uma quadra. Uma pedalada, uma quadra. Evandro, eu agora fiquei aqui outra parte da foto, que é o seu capacete que tem, que é muito especial. Já. Como? Eu neste momento foquei aqui uma outra parte da foto, que é a foto do seu capacete. Me fala um pouco do seu capacete, é muito especial, nós conhecemos todos. Um ídolo, né? Ídolo também em Portugal, né? Nosso eterno Ayrton Senna, né? Então, esse capacete foi feito uma homenagem para ele, com as cores, que ele foi 2 vezes campeão do mundo de Fórmula 1, né? Então, esse capacete ficou marcado na história dos brasileiros, né? E o Ayrton Senna, nós somos os maiores esportistas do Brasil, né? No automobilismo. Foi, né? Teve acidente em Imola em 94, uma fatalidade, mas está em memória viva até hoje. É bem merecido. Evandro, qual é que é o preparo físico e mental
que um desafio deste género quer da sua parte? Não entendi, fala um bocado mais alto, pá. Qual é que é o tipo de preparação física e mental que este tipo de desafio extremo requer para estes 200 e muitos quilómetros hora? Se fosse fácil, isso aí, Mattia Van Der Poel, Primoz Roglic e tantos outros do Pro Tour já tinham tentado. Não há ninguém tentando essa merda. É muito difícil, cara. É muito difícil, cara, porque o gajo tem que treinar que nem como se fosse um ciclista profissional, no fio da navalha, sempre saltar atrás dos caminhões, no meio do tráfego e tal, saber andar atrás dos carros, porque se ele não tiver esse fio da navalha que não indico a ninguém, ele não consegue fazer o que eu estou tentando fazer. Tem que ter muito equilíbrio e força mental, você tem que ser frio e calculista e tem que ter muita calma, porque a velocidade é grande. A velocidade é muito grande. Então, e se algo der errado? É algo que o Evandro pensa sempre que vai para a estrada? É algo que se desliga do pensamento? Como é que lida com isso? Sempre trabalhei dessa forma, o tal do "se" para mim não existe. Isso é um evento privado que não há margem para um centavo de erro. Um centavo de erro compromete o cara, já não sobra nada, porque estamos falando de uma bicicleta acima de 200 quilômetros por hora, é como se fosse um guardanapo na mesa, a qualquer vento que apanhas, o guardanapo voa, certo? E é a mesma coisa, eu parto com 120 quilos entre bicicleta e o atleta, que sou eu. Quando chega na casa dos 200, a bicicleta e o atleta que está em cima está pesando 58, 60 quilos. Então, se você não tiver o equilíbrio do vento, saber a direção do vento, o vento pode te levar a qualquer segundo. É uma coisa complicada. Tem que contar muito com a experiência e com a sorte, porque é uma coisa complicada. É, realmente é uma experiência que pouco à parte. Evandro, qual é que é o som que se ouve e o que é que se sente no corpo quando se está lá em cima a 200 quilómetros hora? Olha, o vento, o barulho do vento é muito forte. E mais o barulho do carro, que é um motor forte, aquilo te leva a adrenalina a milhão. O teu nível de adrenalina vai a milhão, você cria a força do além para poder acompanhar o carro, né? O carro vai aumentando o giro do motor e você tem que perseguir, entendeu? Não pode desistir no meio, porque se desistir no meio, e lógico, o carro vai tirar o pé do acelerador, mas se você desistir no meio, o vento pode te levar. Cara, Evandro, já tinha falado há pouco da sua meta, os 300 quilómetros hora. Essa é uma meta final? Ela é execuível? É uma meta que está na sua cabeça? Qual é que é a expectativa para esses 300 quilómetros hora ao longo agora dos próximos tempos? Quando eu fiz em rodovia pública, o mundo me contestou porque por que eu não fiz em deserto de sal. Até então, há 10 anos atrás, eu nem sabia o que era um deserto de sal. Depois que fui descobrir em South States, Bonneville, Estados Unidos, existia deserto de sal. E Bolívia também, descobri em 2018 que havia um deserto de sal ali. E os norte-americanos começaram a vir para a Bolívia, que é aqui perto, 3.000 quilômetros, né? A melhor pista de sal do mundo para esse tipo de competição é a Bolívia, porque de norte a sul, leste a oeste, são 165 quilômetros de pura reta. É a maior reta do planeta Terra. É reta entre norte e sul, leste e oeste, são mais de 150 quilômetros. Não tem fim, parece que está na Lua. Não tem fim. E o sal é um bom piso para se fazer este tipo de. Ele é assim,
O sal, ele é um asfalto branco. Ele fica um pouco craquelado, sai um pouquinho de poeira, mas é um asfalto mega duro, branco. E aí, no dia do evento, eles abrem uma pista de 20 quilômetros, é tirado 2 centímetros do sal, né, com as esteiras, o trator, para você abrir uma espécie de uma pista e é feita uma reta de azul no meio para o carro não perder a direção. E esse ano, todos os anos tem esse tipo de corrida na Austrália, nos Estados Unidos e em Bolívia. Faz 2 anos que não tem em Bolívia por questões políticas, né? Mas esse ano entrou o governo da direita, Rodrigo Paz, né, que é amigo de todo mundo, e então as coisas estão começando a dar bem lá. E a altitude, falou-me em Bolívia, eu ouço falar em Bolívia e a altitude é logo algo que me vem à cabeça. A altitude não é um problema, requer mais preparação, calculo. Não calculo. É um problema, tem que aclimatar 30 dias antes, são 3.600, na verdade, Potosí pertence, o Salário de Uyuni pertence a Potosí, uma das cidades mais antigas do mundo, da onde saiu o ouro e a prata, que foi tudo para a Europa, né? E ainda extraem ouro e prata daquele morro, é o Morro Cerro Rico, em Potosí, Bolívia. É uma cidade histórica. E você perguntou da altitude, né? Então, ali em Potosí são 4.000 de altitude. Você desce para o Uyuni, então 3.600 de altitude. O ar é rarefeito, leva uns 30 dias para aclimatar. Mas não é nada de bicho de 7 cabeças, mas aclimata. Uau! Evandro, para finalizar aqui um pouquinho esta parte da sua velocidade extrema, eu queria também saber um pouco, que acho que é inevitável, fala-me um pouquinho do carro e fala-me também um pouco do resto da bicicleta. Vimos aqui já um pouquinho dela. Fala-me um pouco, é uma bicicleta normal no seu restante? É toda completamente alterada? Que roupa leva? Fala-me um pouquinho disso. A bicicleta é uma bicicleta normal, tem que ser uma bicicleta padrão, né? Porque senão o Guinness World Record não homologa. Você veja o que aconteceu aí há 2 meses atrás, Niall Campbell, o inglês, os Estados Unidos foi tentar o recorde lá e acabou caindo a 236 quilômetros por hora. Só que eles vão agarrado no carro, né? Entendeu? E caiu a 236 por hora. E só que o Guinness ele não ele fez pior que o tempo dele em 2018, acabou não batendo o tempo dele e a velocidade. E o Guinness não homologou, porque praticamente a bicicleta dele não é nenhuma bicicleta, é uma moto. Rodas de moto, bengala de moto, freios de moto, disco de moto, É, pois. quadro da distância de uma moto. A única coisa que tem de bicicleta é o pé de vela, as engrenagens. O resto, tudo é moto. Então, o Guinness não quis homologar, né? O Niall Campbell, ele é o único cara que tentou nos últimos 8 anos, né? E não conseguiu. Bateu o tempo, porque ele, Dennis Miller e o Guy Martin, que é o astro da televisão britânica, eles estão no cabo de aço. O cabo se solta a 200 e pico por hora e eles têm 50 segundos para chegar na casa dos 300 quilômetros por hora. E ninguém conseguiu. Ninguém conseguiu. Quem mais chegou perto é a americana Denise Miller, que mora em Utah, nos Estados Unidos. Ela mora, inclusive, perto do certo. Volta e meia eu falo com ela, que eu tenho contato com todos eles. E ela conseguiu 296 quilômetros por hora em 2018. É muito quilómetros por hora. É muitos quilômetros por hora. É uma coisa absurda. E é imaginável você falar, ó, a bicicleta chegou a 296 quilômetros por hora. E chegou. Em 12 quilômetros. Uau. Evandro, você já correu pelo mundo, já atingiu velocidades impossíveis e continua a querer atingir. Se tivesse que resumir a sua relação com a bicicleta, o que é que me diz? Como? Não percebi. Repita, negócio. Se o Evandro tivesse que me explicar a sua relação com a bicicleta, o que é que ela significa para si? O que é que me diria? A bicicleta é a minha vida, né?
Isso eu pretendo andar por muito tempo. Depois dessa façanha que eu vou tentar ir agora de Zero de Sal, eu acho que vou me aposentar e vou andar aí de bicicleta todo terreno, BTT ou mountain bike. Vou passear com a namorada para lá para cá, vou mais para o lado do turismo, né? Aí já chega, né? Já também já me encontro com 50 anos. É muita loucura, é difícil, extremamente difícil. Então, chega a altura que a gente anda a ficar meio cansado, né? Então, vamos Bom, tirar o pé do acelerador. Evandro, está aqui o que eu te a perguntar se a bicicleta tem nome. Tem nome. Se a bicicleta tem nome? Tem, essa marca é minha mesmo, ela é uma Horus 7314. Essa marca é minha, uma marca patenteada é minha, essa bicicleta eu mesmo fabriquei. Quem quiser olhar no canal do YouTube nosso aí, vai em playlist, tá lá eu fabricando, soldando a bicicleta, pintura, muda na engrenagem, põe na engrenagem, testa no carro, testa o freio. Eu demorei, essa bicicleta demorei 1 ano e meio para acertar ela. Hoje ela está 100% afinada, né? Tanto que hoje nós fizemos um treino, depois de 6 meses sem treinar com ela, fizemos um treino, andamos 48 quilômetros, uma média de 120 a 156 quilômetros por hora, o tempo inteiro, né? O tempo inteiro. A 40, carga. nessa não abaixava de 120 por hora. O tempo inteiro, 145, 148, 152, 125, né? Sempre a treinar atrás do carro para ver como é que se comporta. Depois eu te mando um vídeo lá para você ver os take de hoje. Evandro, agora algo mais engraçado, talvez, indo um pouco para esse lado. Com estes anos todos de bicicletas, seja nesta fase mais da velocidade, seja na fase de profissional, há alguma história engraçada que nos possa contar? Essa é das partes que aqui o pessoal que está no chat mais gosta de ouvir. Eu, se forem histórias que possa contar, só histórias que possa contar. Há alguma história assim que se lembre engraçada da sua vida de corredor de ciclismo? Em corrida de bicicleta, em treino, alguma coisa assim? O que você quiser. Olha, várias histórias, né? Por exemplo, quando eu cheguei em Portugal e não podia andar em autoestrada. E uma semana em Portugal, eu saí da Nacional 1 e fui andar na autoestrada, perto de Santa Maria da Feira, aí na região do Porto, Nacional 1. Aí a equipe inteira ia. Foi engraçado esse dia. Pá. A GNR me pegou, me apanhou, o gajo me deu um tapa na cara, pá. A polícia me deu um tapa na cara. E eu, não, eu sou brasileiro. Não, aqui não pode andar, vamos te levar preso. Calma, calma, eu nem sei onde que eu tô. Eu preciso sair na Nacional 1, na casa do diretor técnico. Mas isso aqui é autoestrada, tu és proibido, tu não viste a placa, tu não tem respeito. Me desculpa, me desculpa. E olha, eu vou te falar, naquela época eu já pegava vaga de caminhão e eu saí na autoestrada e estava atrás de um caminhão a 90 quilômetros por hora, que eu estava atrasado. Meu Deus do céu! Cadete estava aqui a dizer precisamente isso, com tanta velocidade não era necessário multar. Pedalando ali a 90 por hora, 80 por hora, duas viaturas, encosta, 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 tu estás maluco, encosta, encosta, opa, 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 opa. Eu, Ligaram para o diretor da equipe, deu maior confusão, a equipe inteira, duas maluco, pá. Duas maluco, não, mas eu nem sabia, ninguém me falou nada, eu só sabia que o caminho era mais curto por ali, ninguém me falou nada, e eu caí na autoestrada, cara. Aquilo foi muito engraçado, muito engraçado. Evandro, com estes anos todos de bicicletas, com estes anos todos de profissional, no Brasil, em Portugal, com corrida na Europa, ciclismo de velocidade, o que é que o Evandro considera o ponto mais alto da sua carreira? Aquele que é mesmo o ponto máximo da sua carreira desde que começou a andar de bicicleta? Olha, o ponto máximo da minha carreira, claro que a gente faz tudo isso aí, né, por gostar de bicicleta, de velocidade, é uma conquista, uma coisa pessoal minha, mas o ponto máximo mesmo quando eu tive em Portugal nos últimos anos ali, 2000 e 2001 ali, 99, né? O ciclismo português estava em alta, muitas equipes estrangeiras, né, que nem eu havia falado um pouco tempo atrás, não era só a volta ao Algarve que vinha os Pro Tour,
era qualquer corrida em Portugal, estava os mesmo nível de ciclismo da Volta ao Algarve, estava em todas as corridas em Portugal. Então aquilo era uma, cara, aquilo era uma loucura. Qualquer corrida em Portugal estava Mapei, Cantina Tolo, as equipes de primeiro escalão da época, qualquer corrida estavam todas essas Javas, essas Kawasaki, entendeu? Eu nem precisava correr um Tour de França, o Giro de Itália, estavam todos ali correr em Portugal. Qualquer corrida, estavam todos eles. Então havia muito ritmo, então aquilo foi muito especial para mim. E assim, foi muito gratificante, tanto que uma etapa de GP Portugal Telecom, ficamos no Hotel dos Templários, eu acho que em Sintra, aí, Hotel dos Templários, é um hotel 5 estrelas, e todas as equipes desse GP Portugal foram lá. Aquilo era a coisa mais linda do mundo, era Vitalício, Once, Banesto, Mapei, West Postal, todas as equipes ali. E na época eu não via tecnologia, daí eu peguei a máquina fotográfica. Cara, vou tirar uma foto, porque o ano que vem, não sei se eu vou estar aqui, é uma foto de recordação, porque esse é o momento único que tá para nascer ou para vir um brasileiro aqui para estar no meio de todos esses cavalos todos, pá. E tirei uma foto, não sei onde está agora, mas eu tenho uma foto que está todas as equipes no mesmo hotel. Aquilo foi o máximo, cara. Uau. É uma coisa que nunca mais vai acontecer e acabou. Nem se o cara for como turista para ver o Tour de France, vai encontrar todas as equipes no mesmo hotel. Era incrível, cara. Foi uma estada incrível. Foi um sonho. Evandro, eu coloquei agora aqui uma foto, não sei se já está a ver aí no seu monitor. Esta foto é daquelas que eu acho mais especial das que eu fiz. Descreva-me um pouco esta foto. Eu tenho guardado, está aí o nosso mítico Orlando Rodrigues. Esse ano aí, Orlando Rodrigues, isso foi em 97. O Orlando, 3 meses depois, quase ganhou uma etapa do Tour de France, uma etapa, acho que 12º dia. Ganhou, não me lembro que equipe, ele fez segundo, ele atacou faltando 1 quilômetro, pegaram ele em cima da meta. Isso eu lembro, né? Orlando, nessa época, estava a voar abaixo, né? Veio dessa equipe portuguesa, veio da equipe da Artiache foi para Banesto, daí tanto de Fulcanto Barbosa correu na Banesto também, né? Daí, depois da Banesto, eu não me lembro se o Orlando parou de correr, ou se ele andou em alguma equipe portuguesa, eu acho que andou na equipe do Benfica, né? 2005, 2006, andou na equipe do Benfica, o Orlando não me recordo muito bem, mas o Orlando Rodrigues foi um momento único que eu tive com ele aí nessa foto, né? Várias outras corridas, né? O Américo Silva, que foi na época o treinador da equipe, né? Correu nesse casal, correu na Artiache e tantas outras equipes aí. Teve aqui no Brasil o ano passado, eu tive com ele, vi ele o ano passado aqui, o Américo Silva, hoje da equipe Aviludo, né? Uma equipe profissional aí muito boa. Tenho acompanhado os pódios das equipes aí, tá com uma equipe muito boa. Então, cara, é muito bacana estar com esses gajos até hoje. Eu coloquei agora aqui uma última fotografia que gostava que o Evandro comentasse. É a fotografia da seleção do Brasil. Isto foi em que ano? Foi em quando? Em que circunstâncias? Conte-me mesmo. Brasileiro, Quando essa, é que se deve? essa época eu estava andando muito, esse foi em 2002. Essa aí foi na Volta Ciclística do Uruguai, 12 dias. Sempre 12 etapas. É a volta mais antiga das Américas. A Volta ao Uruguai completa 102 anos. Pois é, todos os anos tem. Volta Ciclística do Uruguai. E lá é só plano, como Volta Alentejo. Hum? Só que venta muito, vento minuano lá, e aqueles gajos sabem correr no vento. É como se fosse a subir montanha. Vem a equipe da Argentina, vem a equipe da Colômbia, vem a equipe da Venezuela. É muito duro correr lá porque só é plano, e eles sabem andar no plano, e o pelotão chega tudo quebrado. É uma espécie de uma volta a Burgos, onde se venta muito, o pelotão chega 100% quebrado. Oh. Evandro, está aqui o Carrão a perguntar sobre o Vinícius Rangel, que era da Movistar. Tem alguma coisa a dizer de Vinícius? Coisa de Vinícius. Olha, foi uma promessa que não vingou, né? Teve na Movistar, colocaram ele lá dentro,
e ouvi dizer, né, muita gente fala, 100%, 95% fala, era um atleta muito bom, mas não tinha a disciplina que o que o europeu exige, né? Não tinha disciplina alguma, o que falaram para mim, o que falam por aí até hoje, né? Tanto que foi apanhado no controle agora antidoping o ano passado, está suspenso por 2 anos, né? Não compareceu ao controle, acredito que não estava usando nada, não sei, mas não compareceu ao controle, está suspenso por 2 anos, né? Esse é difícil ele voltar a competir, é muito difícil, porque as condições aqui no Brasil não há salário, não há nada, não há bicicleta, enfim, o gajo aqui tem que pagar o uniforme, tem que pagar a bicicleta e não há salário. É bem complicado. Evandro, vamos já para o nosso finalzinho. Já, eu não lhe quero tomar muito mais tempo, mas tenho obviamente que lhe pedir aqui um remate final. O que é que tem em jeito de despedida para dizer aqui ao nosso pessoal do chat? No fundo, são os meus habituais que estão aqui todos os dias comigo. O que é que tem para nos deixar assim em jeito de despedida? Horas da América Latina, a Volta a Santa Catarina, eu fui campeão em 2002, com 12 dias de corrida. Quem está ali? Cássio Paiva Freitas, segundo colocado, pá. E eu do lado dele com o cabelo amarelo, branco, ganhei a líder na geral, né? E o Cássio Paiva atualmente, quando saiu do Cantanhede, o Cássio foi para Calói e eu fui para essa equipe aqui que é do Curitiba, né? Que era a Data Rota nas Américas. E o Cássio fez segundo na geral e eu fiz primeiro na geral, o terceiro foi Márcio Maia, um catarinense da época, tá aqui. Mas era a maior volta ciclística das Américas até 2005. A hora que mais dava prêmio e tinha pontuação na UCI. O Evandro venceu 5 vezes, certo? 5 vezes, certo? 5? Foram 5 vitórias da sua parte, certo? Na Santa Catarina. Ou estou enganado? A volta eu ganhei em 2002 e 2005. 5 vezes eu ganhei geral montanha. Fui 5 vezes Ok. campeão geral montanha essa volta. Era de maior nível aqui da América Latina. Essa por anos era a volta dos catarinenses, tanto que vinha equipes colombianas, e vinha equipes da América Sul, vinha equipes dos Estados Unidos, né? Equipe europeia, vinha as equipes de segunda, terceira divisão aí da equipe da Europa, né? Portugal veio uma vez aqui em Gondomar, era Barbeau Torrier, vieram para a volta de São Paulo, eles fizeram o primeiro, a segunda e terceira volta de São Paulo em 2010, né? Ganharam a volta de São Paulo aqui, a equipe do Pereira. Eu me lembro da volta a São Paulo muito pela primeira grande vitória internacional do nosso Joaquim Agostinho, foi também aí no Brasil. E é daí que eu também conheço a volta a São Paulo. Se não me engano, ele ganhou uma volta de São Paulo nos anos 70. Bem, Mas o Joaquim Agostinho é a parte extraterrestre. Joaquim sim, sim. Agostinho, Miguel Indurai, cara, esses caras é fora da curva, é insuperável. Evandro, não lhe vou tomar mais tempo. Eu agradeço imenso, imenso, imenso pelo pedacinho que esteve aqui connosco. É uma honra para mim o tempo que me tem dado a contar as suas histórias, as histórias do ciclismo europeu e outras coisas que temos falado. E quero deixar aqui um grande abraço. Um grande abraço. Forte abraço aí, cara, para você aí. Vai acompanhando nós em redes sociais aí que estamos fazendo acontecer. Estamos vivos, estamos andando de bicicleta ainda, não estamos só no sofá, estamos vivos. Mesmo com 50, beirando aos 50 anos, estamos andando junto aí com os elites um pouco ainda. Pelo menos em treino, né? Em competição não, mas em treino não há hipótese, não me larga no meio do caminho. E eu largo eles no meio do caminho, os elites. Larga. Tanto, tanto quanto sei, aí no Brasil os seus amigos tratam-no pelo Portelinha, certo? Certo? Portelinha, os caras me chamam de Portelinha para lá para cá, que o meu pai correu, né? Meu pai correu muito tempo, era um portelão, né? Daí eu fiquei pro Portelinha e ficou o apelido até hoje, né? Até hoje. Tanto que em Portugal, pouca gente me conhece por Evandro, né? Tu me chama, por exemplo, se for falar com o Carlos Pereira, o Evandro passou pelo time do Gondomar, não, o que, Evandro? O Portela, o Portela, pá, Portela, o Sim. Carlos Pereira, o Rubens e tantos outros que estavam aí na equipe, o pelotão português tá aí, o Cano Barbosa, todo mundo conhece, sou amigo deles até hoje, né? Então é uma coisa. Mas, enfim, o ano que vem eu vou estar em Portugal. Depois
20 e tal anos eu vou descer em Portugal, pá. Vou passar em Lisboa e te visitar. Espero por você aqui. Vou-me despedir aqui da malta do chat. Desculpem-me de eu não ter respondido às mensagens como é costume, de eu não ter puxado muito a malta do chat aqui hoje para a conversa, mas a conversa hoje era com o Evandro, vocês entendem. Mas quero agradecer-vos a todos a presença aqui hoje aqui com o Evandro. Já sabem como é que eu termino todas as minhas lives. Portanto, eu hoje e o Evandro despedimos com amizade. Um forte abraço a todos e um forte abraço para o Evandro e até ao próximo À Conversa com. Um grande abraço.